Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ciúmes e o medo de ser traído. Mas antes de continuar, já deixa seu curtir aqui pra mim, pra você não esquecer de deixar no final, ok? Bom, gente, como o último vídeo que eu fiz foi sobre como se tornar uma pessoa confiante e segura, ele tá meio que linkado com esse assunto, com essa questão dos ciúmes e do medo de ser traído, né? Então, algumas pessoas me fizeram perguntas sobre isso e me pediram pra falar sobre isso também. Pessoas que me falaram, Mari, eu sofro muito com essa questão dos ciúmes, eu fico imaginando cenas na minha cabeça, eu fico imaginando que a pessoa tá me traindo, eu fico imaginando coisas e isso é angustiante, é um inferno na terra, né? Ficar pensando essas coisas. E outro dia outra pessoa me perguntou se a pessoa ciumenta se ela era ciumenta porque ela traía. Por ela trair, ela também tem medo de ser traída. E eu falei para essa pessoa não necessariamente, porque, gente, o medo da traição, os ciúmes, não necessariamente está ligado a uma pessoa que faz isso também e por isso ela projeta isso no outro, achando que o outro vai fazer. Os ciúmes e o medo de ser traído pode vir lá de trás das relações primárias, porque os ciúmes pode estar ligado ao medo profundo de ser abandonado, entende? Como assim, Mari? Por exemplo, nas relações primárias, ou seja, com pai, com mãe, ou com aqueles que deveriam ter cuidado, ter olhado para a criança, não deram essa atenção, esse olhar, esse cuidado que a criança precisava, então gerou na criança um sentimento de traição. É como se ela fosse traída pelos pais, entende? Porque foi uma traição. Né, os pais seriam aqueles que deveriam protegê-la, defendê-la, amá-la, acariciá-la e de repente ela não recebeu isso. Então fica como, ou às vezes foi até abandonada, ou pelo pai, ou pela mãe, ou por ambos. Eu tive uma paciente, gente, que ela sofria muito com isso, muito com a questão dos ciúmes. Ela tava com um homem maravilhoso que nunca deu nenhum sinal, assim, nunca deu nenhum motivo pra ela desconfiar, nunca teve nada. Ele era super amoroso, super carinhoso, super atencioso com ela. Só que ela sofria tanto com essa questão dos ciúmes, tanto que uma vez ela apareceu na empresa dele e ela foi procurando por tudo. Ela chegou lá do nada, assim, ela quis dar um flagrante nele, porque na cabeça dela ela imaginava que ele tava traindo. Então ela chegou na empresa dele e começou a vasculhar por todos os cantos. Ela chegou e falou, eu sei que tem mulher aqui, eu sei que tem alguém aqui. E ela começou a procurar por tudo, abriu até a geladeira que tinha lá na cozinha da empresa, porque passou na cabeça dela que ele pudesse ter visto ela chegar, e aí ele tirou as grades da geladeira, escondeu a mulher lá. Até isso passou pela cabeça dela. Pode parecer uma coisa engraçada, mas não é, gente, isso é muito sofrido. E aí, lógico, analisando toda a história dela, né, entendendo toda a história dela, ela foi abandonada pelo pai e pela mãe. Foi criada pela avó e passou, assim, muito sofrimento, muita dificuldade. Então, claro, ela assimilou isso como uma traição, ela foi traída pelos pais. Os pais que deveriam cuidá-la, amá-la, protegê-la, não o fizeram. Então, ela projeta nas outras relações esse medo de ser abandonado de novo, esse medo de ser traído, de ser enganado, como aconteceu lá na relação com o pai ou com a mãe. Então, não, gente, não necessariamente uma pessoa ciumenta, uma pessoa desconfiada é uma pessoa que faz alguma coisa de errado, né? Às vezes tá ligada a essas relações primárias. E sim, pode acontecer também que é uma pessoa que ela trai, que ela apronta, ou uma pessoa que tem aquele perfil sedutor, sabe? Aquela pessoa que olha sempre para as outras pessoas como se houvesse alguma intenção libidinal ali, sempre uma relação libidinal que pode ter alguma coisa. Então ela projeta isso nos outros, ela acha que todo mundo é assim também. E claro, ela desconfia de todo mundo, porque ela sabe que ela não é uma pessoa confiável lá no fundo, então ela desconfia dos outros. Então, por isso também a questão dessa desconfiança. E aí essa pessoa me perguntou, Mari, o que eu faço? Como que eu faço para me livrar disso? Porque isso é muito sofrido, eu não tenho nenhum sinal, nenhum indício de que meu marido tenha me traído, não tem nada, e eu sofro demais com isso. Eu fico imaginando as cenas na minha cabeça, assim, e me dá aquela angústia. Como que eu faço com isso, né? Se foi por causa dos meus pais, da relação com eles, por ter me sentido traída por eles, de certa forma, o que eu faço agora? Aí eu expliquei pra ela sobre sinapses neurais. O que são sinapses neurais? É como se os neurônios da gente criassem um caminho, um sulco. Por exemplo, quando você franze muito a testa, não fica? Eu tenho aqueles dois sinaizinhos aqui.
né? Quando você faz muito assim com o rosto, você vai ficando com os sulcos, ou algumas pessoas ficam, né, com aqueles sinais aqui na testa, que são aqueles sulcos, aquelas marcas das rugas, ou aqui no cantinho, né? De tanto a pessoa repetir esse movimento, cria o quê? Cria um sulco. E a mesma coisa com os sentimentos e com os pensamentos. De tanto a pessoa repetir aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas emoções, é como se ela fosse criando um sulco ali, ou seja, como se ela fosse criando um caminho. Então, ela já tem um pensamento automático em relação àquilo. Ela liga e o parceiro ou a parceira não atende na hora. A primeira coisa, o pensamento automático dela é de que a pessoa tá aprontando, tá fazendo alguma coisa errada, o coração já dispara, já vem 1000 coisas na cabeça, porque já tá acostumado naquele caminho. Outro dia eu achei bem interessante que eu fui explicar para uma pessoa como que funciona as sinapses neurais, que por mais que você tenha uma sinapse neural que tenha criado um sulco, um pensamento e um sentimento automático em relação a determinada coisa, a um determinado assunto, como esse que a gente está tratando hoje, por exemplo, né, o medo de ser traído, os ciúmes, por mais que você tenha sido reforçado nisso a vida toda, você sempre alimentou isso, você passou por isso, sofreu e alimentou esse sentimento e esse pensamento. O que aconteceu? É como se criasse uma sinapse neural, um sulco, um caminho ali. Então o teu cérebro já está acostumado, qualquer coisinha já, o primeiro pensamento que vem é esse. Como que desfaz essa sinapse neural e cria uma nova sinapse? Assim, gente, eu fui explicar para uma pessoa esses dias, eu achei muito legal porque me veio uma ideia, assim, pela primeira vez, me veio essa ideia na cabeça. E eu expliquei para ela, então, você já foi em alguma fazenda? Daí ela falou, sim. Aí eu falei, você já percebeu que na fazenda o gado passa, eles criam um carreirinho, assim, pela grama, e o gado sempre passa, todo gado passa por aquele carreirinho, assim, que fica no meio da grama. Quem já foi numa fazenda ou conhece, né, fazenda, sítio, essas coisas, sabe. Eu conheço muito bem, então eu sei que mesmo tendo aquele pasto gigante, aquela fazenda gigante, o gado sempre passa por aquele mesmo carreirinho. O carreirinho onde mata a grama e vira um caminhozinho. E o gado sempre passa, um atrás do outro, eles passam sempre por ali. É mais ou menos assim que funciona, sabe, a sinapse neural. Você cria como se você criasse um carreirinho, um caminhozinho no teu cérebro que vai sempre para aquela direção. Embora haja milhões de outros pensamentos que você poderia ter, né, de outros caminhos, você pensa só aquilo, você só sintoniza naquilo. E eu tava lendo um livro outro dia também que fala... Hoje não existe mais, né? Eu acho que não. O rádio, que antigamente tinha o rádio com um botãozinho, e aí você girava e você ia sintonizando a estação que você queria, né? Tinha 97.7, 105, não sei o que, então você girava um botão. Hoje tudo, né? Você aperta um botãozinho e já vai automaticamente, mas antigamente tinha que girar esse botão e tinha um pauzinho assim, um palozinho no rádio que aparecia. E aí você escolhia qual a estação que você queria sintonizar. E nesse livro o autor deu o exemplo de que quando a gente pensa sempre uma mesma coisa, que a gente tem sempre o mesmo comportamento em determinada coisa, é como se a gente deixasse o rádio ligado sempre sintonizado naquela estação, sabe? Tá tão acostumado, e ele falou, e alguns rádios estão até enferrujados, que eles enferrujaram ali naquela estação e não conseguem mais nem mudar de estação, de tão condicionado que tá aquele pensamento, aquele sentimento e aquelas emoções. Mas é possível a gente desfazer essa sinapse neural, é possível a gente desfazer esse carreirinho, né, como o gado faz lá na grama, porque a partir do momento que o gado deixa de passar por aquele lugar, né, você direciona, comanda o gado, vamos pensar assim, o fazendeiro comanda o gado para um outro caminho. O que vai acontecer lá onde tinha criado aquele sulco? A grama vai crescer de novo e vai desaparecer aquele sulco, aquele carreirinho, aquele caminho. E o gado vai passar por um outro lugar e vai acontecer a mesma coisa, vai fazer um outro carreirinho ali naquele lugar. Então, gente, é bem interessante pra gente pensar. Quando vem esses pensamentos, sabe? Tipo, nossa, ela tá me traindo, ele tá me traindo. E você começa a imaginar coisas, você muda a frequência, não sintoniza nessa estação, como no rádio. Não, peraí, eu posso escolher qual estação que eu quero sintonizar, não quero ficar nesse sofrimento. Você começa a pensar coisas positivas sobre a pessoa, começa a pensar as qualidades dela, as coisas boas que ela já fez por você, os momentos bons que vocês viveram, entende? E o que vai começar a acontecer? É como se você estivesse enfraquecendo esse sulco, né? Essa sinapse neural, ela vai se desfazendo até se romper e você cria uma
nova, vamos dizer que isso aqui, você cria uma nova sinapse, entende? E os teus pensamentos automáticos, eles vão mudando. É como o hábito da alimentação também, é a mesma coisa. Você está habituado a, depois que almoça, tem que tomar um cafezinho ou tem que comer um doce. Entendeu? Então o teu cérebro já criou como se fosse um suco naquilo ali, uma sinapse. Não, eu tenho que comer um doce, eu tenho que comer um doce, eu tenho que comer um doce, tá horário. Se você corta o primeiro dia, corta o segundo e vai cortando, você vai desfazendo, né, aquela sinapse e você vai criando uma nova sinapse neural em relação a isso. Com relação aos ciúmes, é a mesma coisa. Se toda vez que vem esses pensamentos, que vem esses sentimentos, você muda de estação, você não quero pensar isso, eu não aceito pensar isso, você sai dessa frequência, sabe? Porque é uma frequência energética isso. Você coloca uma música alegre, você começa a ter pensamentos de bons momentos, começa a olhar para uma criança, lembrar do sorriso de uma criança, do pôr do sol, de uma coisa bonita, assistir um filme de comédia, um filme, sabe, bonito, que tenha boa energia, fazer qualquer coisa, mas sair dessa vibe, sair dessa frequência de ciúmes, de insegurança, de medo, porque isso também tá ligado com a baixa autoestima, né? Com autoestima baixa, que eu vou falar pra vocês sobre isso, sobre autoestima, mais detalhadamente num outro vídeo. Então, gente, é possível mudar, sabe? Não importa o que você tenha passado lá atrás, se você foi abandonado pelos teus pais, se um deles saiu de casa, se eles se separaram, se mentiu pra você, né? Porque às vezes tem essa questão também do pai ou a mãe mentir e cria ali um sentimento de traição. Às vezes os pais erram sem querer errar, gente. Por isso que é importante a gente se conhecer, pra gente entender, pra gente poder cortar esse laço, essa corda que às vezes te amarra por causa de uma coisa lá do passado. E por isso a importância da gente, sabe, rever a nossa vida, da gente buscar ajuda, fazer uma terapia, fazer um coach, ler livros, buscar coisas que possam curar, né? Assistir vídeos como você está fazendo agora, que possa trazer cura nesse sentido, pra gente não sofrer por algo que nem existe, né? A maioria dos nossos sofrimentos, angústias, medos são por coisas que nunca vão acontecer de fato. Então olha quanto desperdício de vida, né? Como eu sempre costumo falar, quanto desperdício de vida imaginando ou pensando alguma coisa que nunca vai acontecer. Então quando esses pensamentos, esses sentimentos vierem, o que você faz? Muda a frequência, não aceito pensar isso, eu mando esses sentimentos, esses pensamentos embora agora, e você vai cortando. Toda vez que vem, você corta essa frequência, não aceito essa frequência, não aceito, e você vê que isso vai se enfraquecendo em você, e que vai fortalecendo um outro tipo de pensamento, de sentimento, vai começar a fortalecer um pensamento de segurança, de confiança, de, sabe, de mais leveza, e você não vai precisar sofrer com isso. Ok, gente? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de compartilhar com outras pessoas, de se inscrever no meu canal e acionar o sininho que tá aí pra você receber as notificações dos meus próximos vídeos. Um beijo grande, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.